orava, eu estendia minhas mãos e diminuía o tamanho. Houve uma operação aqui, um milagre. Muito bem, uma alegria muito grande voltar a estar com os irmãos. Depois de algum tempo, dessa vez Wanda pôde vir comigo. E eu trouxe também o casal Edson e Ana. Edson me acompanha muito em algumas viagens, quando eu vou, especialmente quando eu vou em seminário de batalha espiritual e de libertação, e dá muito demônio, né? Dá muito demônio, então ele me ajuda a expulsar os demônios, né? Quer expulsar alguns demôniozinhos hoje à noite? Não, hoje eu não vou pregar sobre libertação, mas é sempre uma alegria muito grande vir a Lajeado, estar com os irmãos. Quero reforçar esse apelo que foi feito do Gustavo, que vai a Cuba mais uma vez. Ele é muito querido lá, faz um bom trabalho, e as ofertas em dinheiro são muito importantes, porque com o dinheiro os irmãos de lá podem comprar coisas que às vezes a gente leva e fica muito pesado. Por exemplo, levar sabonete, levar pasta de dente, essas coisas ficam pesadas na mala, e lá com o dinheiro eles podem comprar nas lojas do governo. O governo tem dois tipos de lojas: os mercados estatais, que você mal encontra sabão e arroz, e tem outros armazéns que também são do governo, mas que só pode comprar com uma moeda especial, equivalente ao euro e ao dólar. Então você tem que... Por isso que dinheiro é muito importante para ajudar aquelas pessoas. Eu quero convidar vocês a lermos a palavra de Deus em Jeremias capítulo 18. Jeremias 18, vamos ler do versículo 1 ao 6. Eu estou fugindo daqui para não... Está dando microfonia. É que os pregadores que vêm aqui, eles são altos, então o microfone fica aqui e não dá microfonia. Vai ficar muito pertinho. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Só até aqui. Na Bíblia nós encontramos, isso acontece comigo, isso acontece comigo. Daqui a pouco eu vou pregar lá embaixo. Na Bíblia nós encontramos Deus comparando a Israel de muitas maneiras. Por exemplo, Deus compara Israel a uma videira inútil, em Ezequiel 15, versículos 1 a 4. Para Deus, Israel era uma videira inútil, que não dava fruto. Já em Isaías capítulo 5, dos versículos 1 a 7, ele compara Israel a uma vinha má, na parábola da vinha, porque ele disse que trouxe uma muda de parreira de uva da melhor qualidade e plantou na melhor terra. E depois ele pergunta: como é que essa
parreira da melhor qualidade foi dar uvas tão ruins. E ali se refere a Israel e, consequentemente, a nós. Em terceiro lugar, ele compara Israel a uma menina que se torna moça e se prostitui, em Ezequiel 16. Depois, no mesmo Ezequiel 16, versículo 49, ele fala que Sodoma e Gomorra, ou que Israel é comparada a uma das irmãs de Sodoma e Gomorra. Ele diz: não foram Sodoma e Gomorra irmãs? Em Jeremias 2,24, ele compara Israel a uma jumenta selvagem, que você não tem controle sobre ela. Em Números 23, 24, ele compara Israel a leoas e leões, que estão à espera da presa. Em Isaías 30, ele compara o Egito, não agora Israel, o Egito, ele o chama de besta do sul e gabarola. Quer dizer, gabarola no sentido, é um bobalhão aí que fica falando bobagem. O Egito é um vaso quebrado que não se aproveita o caco, diz ele lá em Isaías 30. Já no Novo Testamento, ele chama os gentios, a igreja, de oliveira brava, Israel de oliveira boa. E nós fomos, nesse caso agora somos nós, fomos enxertados numa boa oliveira. Nós éramos oliveira má, e ele nos enxertou na oliveira boa. Então a seiva da oliveira boa passa a correr através de nós. Em Isaías 41:14, ele chama Israel de povozinho e vermezinho, quando ele diz: não temas, vermezinho de Jacó. Quer dizer, ele diminui mais ainda a gente. Em Apocalipse 12, Israel e a igreja são comparados a uma noiva, a uma mulher. E Isaías 64, ele fala de Israel como um vaso sendo moldado pelo oleiro. Também ele fala disso em Isaías 45. E eu, quando comecei a estudar esse texto de Jeremias 18, porque nós cantamos muito uma música baseada em Jeremias 18, né? Como tu queres, faze como tu queres, faze, ó Senhor, tu és o oleiro, barro eu sou, quebra e transforma, até que enfim como é que é? Tua bondade, vontade, é vontade, se cumpra em mim. Os mais antigos se lembram bem. E aí eu comecei a estudar esse texto, essa questão do vaso e do oleiro, e me perguntei: por que Deus compara o seu povo a um barro sendo trabalhado pelo oleiro? Não sei se aqui os jovens já foram a um oleiro, um lugar onde faz vasos de barro manualmente. É muito interessante um dia fazer um passeio a um desses lugares onde o vaso é feito manualmente, não é? O oleiro, ele toca aquela mesa, ela vai rodando rapidamente com os seus pés, e aqui ele tem um monte de barro e ele vai trabalhando. Eu cheguei a pegar um vídeo para mostrar para vocês, mas por alguma razão não liguei no computador. E aí vai mostrando o vaso sendo formado conforme ele quer. Ele usa suas mãos para trabalhar o vaso. Eu estive nos oleiros
lá perto da ilha de Marajó, onde fazem a cerâmica marajoara, muito bonita, muito bem trabalhada, as cerâmicas marajoara famosas no Brasil. E sempre acompanhei essa atividade do oleiro, porque eu acho tão interessante essa obra de arte, que o oleiro decide fazer como é que ele quer, está na mente dele o projeto. Eu tenho algumas colocações, vocês talvez depois queiram estudar isso nos seus pequenos grupos. Eu tenho algumas colocações, em primeiro lugar, para lembrar ao homem que ele foi criado do pó. Em Gênesis 2:7, né? Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Você é pó. Depois ele disse, né? Ele diz a Adão: tu és pó e ao pó tornarás. Cada um de nós vai virar pó. Não pense que o corpo de Davi não virou pó, porque morreu há tantos mil anos atrás que até os ossos já se desmancharam, apesar do sepulcro estar lá. Já virou pó, vai se deteriorando, porque é para lá que Deus manda. Deus está mostrando para você que o seu destino é o pó. Às vezes damos muito valor às coisas que temos, às coisas que possuímos ou que queremos possuir, e às vezes até pensamos em amealhar fortunas, né, para a posteridade, mas daqui a pouco você se dá conta que você é pó, e fica tudo ali. Fica tudo ali. Segundo lugar, para lembrar ao homem que ele o fez de pó e utiliza-o como instrumento de sua vontade. Quando morre, volta ao pó. Em terceiro lugar, para mostrar a supremacia ou o poder do oleiro sobre o barro. Primeiramente no aspecto físico, né? Deus nos fez assim, conforme Ele quis, baixinhos, altos, magros, alguns gordinhos. Fala de quanto, cadê o gordinho daqui? Está em Porto Alegre. Está no 27 mais. Hoje tinha uma reunião do 27 mais, que eu fui convidado para falar na despedida do Moisés Batista. E aí eu disse: não, mas eu tenho que ir para Lajeado, não posso participar do 27 mais. Então Deus nos fez assim, baixinhos, altos, magros, e não adianta reclamar. Baixinho é baixinho. Eu estou sempre precisando de 5 centímetros mais, e às vezes eu digo: Deus, por que não me deu 5 centímetros mais no meu braço? Além de me fazer baixinho, me fez esse bracinho curto, não é? A minha mulher é da mesma altura minha, mas ela tem braços compridos, e às vezes eu boto um banquinho para trocar uma lâmpada e ela não precisa, ela só estende os braços. Então Deus nos fez no aspecto físico desta maneira, tá? Alguns têm rostos redondos, outros nariz feito batata, tá? Como a gente cantava antigamente, nariz tão chato que nem batata, cada buraco cabia um rato. A gente também nos fez seres espirituais totalmente, todos semelhantes, internamente todos somos iguais. Você pode ter a altura que quiser, você pode ter o conhecimento que você quiser, mas todos por dentro somos iguais, porque Ele nos fez assim. É a forma, não é, que Deus decidiu. Ele pode fazer um vaso para honra, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e deixá-lo bem bonitinho para decoração, e pode fazer outro para desonra, não é, para botar debaixo da cama. Os mais novos não sabem o que é vaso debaixo da cama. Afinal, Ele tem domínio sobre todas as coisas.
tem domínio sobre todas as coisas. Você se lembra lá de Daniel, quando Daniel saiu encontrou com seus 3 jovens e disse: olha, vamos orar, pedir a Deus revelação, porque o rei teve um sonho, ninguém sabe o sonho que o rei teve, e ele vai matar todo mundo, inclusive a nós, que ele vai matar todos os sábios, e vai nos matar também, então vamos orar. E à noite foi dada uma revelação a Daniel, e Daniel viu no seu sonho o sonho que o rei havia tido, e Daniel exclama numa oração fabulosa em Daniel 2, 20 a 23, que é um texto tão conhecido que Asaf colocou anos atrás uma letra, Asaf e Donaldo colocaram uma letra, uma música melhor, dizendo, tão bonita para esse salmo: seja bendito. Então ele botou assim: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu e disse: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Essa foi a revelação que Daniel teve. Mais tarde, num outro sonho que ele revela a Nabucodonosor, Nabucodonosor agora sabia desse sonho, o sonho da grande árvore, né? O sonho, aliás, da grande estátua. Quando ele teve o sonho, esse não é da estátua, esse é da árvore, não é? Então Daniel falou para ele que ele era a grande árvore e propôs para ele que ele se arrependesse dos seus pecados e das suas iniquidades, e que usasse de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas Nabucodonosor dominava sobre 127 nações da terra. O que ele queria mais? Era o grande imperador, tinha todo o domínio nas suas mãos, decidia sobre a vida das pessoas. E um dia ele andava por cima dos muros da Babilônia, onde havia os jardins suspensos da Babilônia. Eram muros da largura desse corredor daqui para lá, dava para passar 2 carruagens uma ao lado da outra, e havia palmeiras plantadas no alto daquele muro. E ele diz: olha só o que eu construí para a beleza do meu reino, para a glória do meu nome. E naquela hora ele ouviu uma voz dizendo para ele: já passou de ti o reino. E ele, de acordo com a escritura, ficou como um animal, como que 7 anos, 7 tempos, pastando, nem olhar para cima ele olhava, só comia grama. As unhas cresceram como unha, como penas de galinha, seu cabelo cresceu também. Ele perdeu totalmente o tino, perdeu o seu conhecimento. E Daniel tinha dito: até que aprendas que o Todo-Poderoso reina. E um dia ele olhou para o céu e voltou o seu conhecimento, e ele escreveu o capítulo 4 de Daniel, escrito por ele, é escrito pelo rei Nabucodonosor, que era um macumbeiro, um satanista, e ele vai relatar aqui a sua conversão, como ele reconhece a Deus, não é? Todo o capítulo 4 é escrito pelo rei Nabucodonosor. Agora, cada um de nós tem um momento em que vamos ser trabalhados pela mão do oleiro. Se você quer ser uma pessoa, se você quer fluir no Espírito de Deus, se você deseja uma vida plena do Espírito de Deus, é inexorável a coisa. Vou dizer uma palavra muito chata, inexorável, né?
Mas vamos usar a palavra melhor, né? Não tem jeito, você vai passar pela aprovação de Deus. Toda pessoa a quem Deus vai usar para algum propósito na terra terá que passar pela mesa do oleiro, para que ele tome as decisões, não é? Quando Deus nos molda, tudo que é em nós é mexido, a sua vontade é mexida, você já não vai fazer mais o que quer, o seu intelecto é mexido, as suas finanças, e não adianta reclamar, não é? Não adianta reclamar, Ele decide como será a nossa vida. Às vezes você canta na igreja, nós costumamos cantar na igreja. Eu não gosto de cantar esse canto, eu vou avisar. Não é meu hino preferido, porque parece que cada vez que eu vou cantar, tu és o oleiro, barro sou eu, quebra e transforma, diz longe de mim, Senhor. Longe, mais uma vez não, Senhor. Mais uma vez não. Mas Deus, de alguma maneira, para nos levar a ter uma transcendentalidade da vida no Espírito, é outra palavra difícil no domingo de noite, mas ele diz assim, para Deus nos levar uma vida acima do trivial, acima do normal, acima do comum, Deus precisa tratar com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Não tem jeito, você vai passar por esse caminho. Quer dizer, o vaso quebrado fala desse desmonte que é feito em nós. Quando Deus propõe a usar a sua vida, ou quando você se propõe a ser instrumento na mão de Deus, começa um desmonte na sua vida. Deus começa a tocar aquelas áreas que lhe são mais queridas. Ele começa a tocar, ele vai mexer no seu corpo, vai mexer na sua alma, vai mexer nas suas finanças, vai mexer na sua família, ele vai mexer em alguma coisa. E aí você, como não está entendendo o que está acontecendo com a sua vida, ou como muitas vezes nós não entendemos, nós culpamos a esposa, culpamos o pastor e culpamos o diabo. Aliás, o diabo leva muita culpa. E esquecemos que nós andávamos cantando ultimamente, quebra e transforma até que enfim tua vontade se veja em mim. Estava cantando e agora está sendo quebrado. Tem um remolde na sua vida. Mas eu ainda acho que a pior fase é a fase do vaso quando ele é colocado no fogo. Porque o vaso, para ter plena utilidade e não vazar a água que é colocada dentro dele, ele vai para o fogo, a alta temperatura, torradinho. Interessante que eu tenho um estudo sobre Neemias, acho que eu já dei uma vez sobre louvor para vocês, mas como faz 250 anos atrás, só vou lembrar. Neemias 12, aquela jornada do povo, dos cantores de Esdras e Neemias andando sobre o muro, que eles começam em Neemias capítulo 12, eles começam sobre na porta do monturo, que é onde todos nós entramos. A porta está cheia de sujeira, de imundícia, do pecado, e aí eles vão para a fonte, para a porta da fonte, que a fonte é Cristo, mas depois eles vão para a porta das águas, e as águas falam da plenitude do Espírito Santo, e logo que passa essas três portas, eles passam pela Torre dos Fornos, e na Torre dos Fornos é que vem a aprovação. Eu tenho até uma interpretação um tanto diferente dos pentecostais, quando João diz assim: aquele que vem após mim é maior do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu costumo dizer
aos irmãos na Assembleia de Deus e aos meus alunos no seminário que esse com fogo não é para deixar você com um reteté dando pulinho, dançando e pulando. Crente reteté, cheio de profecia e kikikiki. Esse fogo aí fala de provação. Você tem 2 batismos na sua vida. Tem o batismo no Espírito e o batismo no fogo, quando você é provado. Acho que cada um de vocês aqui, em alguma medida, já passou por alguma provação. É ou não é verdade? Já passou por algum teste, tá? É a única maneira de experimentarmos a transcendentalidade da vida no Espírito Santo. Eu gosto muito do texto de Ezequiel 8, Ezequiel 8:3 é interessante. Se você tem que ler de Ezequiel 1 até o 10 para entender isso. Mas lendo Ezequiel 8, o profeta Ezequiel está sentado junto com os demais anciãos da cidade na sua casa, e de repente ele sente que é trasladado, ele é levado para Jerusalém, e diz assim: o Espírito me tomou pelos cachos do cabelo, né? Eu não sei como é que ele me levaria, porque eu não tenho cacho de cabelo, né? O Mateus tinha aqui, quando tinha aquele Black Power que ele usava. Matias tinha um Black Power. Eu sempre olhava para ele e disse assim: o Espírito é fácil pegar ele e levar assim. Pega pelo... Mas tudo bem. Pega pelos cachos do cabelo e o leva em espírito a Jerusalém. O corpo fica ali perante, ele entra num êxtase, o corpo fica perante os anciãos e ele vai a Jerusalém. E entra, ele vai online. Entende? É no tempo real. É no tempo real. Ele entra lá no templo de Jerusalém e começa a ver o que está acontecendo. Mas para que ele pudesse entender certas coisas, Deus exigia cada coisa de Ezequiel. Só o seguinte, vou dar só alguns exemplos. Se você não tiver nada para falar, se eu não colocar nada na tua boca, tu vai ficar mudo. E Ezequiel ficava mudo, só falava quando Deus dava a palavra para ele. Aí tinha que deitar 40 dias do lado esquerdo, não podia ficar 40 dias deitado aqui, tá? E depois mais 300 e poucos dias deitado do lado direito. Aí na hora de cozer a sua comida, Deus disse assim: vai cozer em cima de cocô de gente. E o pão era cozido no borrado, quer dizer, colocava o pão em cima da brasa, né? E Deus disse que vai fazer brasa de cocô de gente. Ele disse: não, por favor, isso é imundícia. Tá bom, vou te dar bosta de gado. É assim mesmo, tá? Vou te dar de gado. Então, ele botava o pão ali, a massa em cima da bosta de gado, depois limpava aquilo, assava aquilo e comia. Para quê? Para mostrar a Israel o pecado de Israel. Mas pior ainda, quando Deus diz para ele assim: olha, você vai ter que cortar a sua barba e pesar, vai ter que cortar o cabelo e pesar, você vai ter que esculpir a cidade de Jerusalém. E um dia Deus disse para ele assim: vou levar a coisa mais preciosa para ti. E ele diz assim: falei isso de manhã e à tarde morreu minha mulher. E Deus disse: você não pode chorar. E ele teve que aguentar em seco, não podia chorar a morte da mulher. Mas Ezequiel experimentava o que é viver numa dimensão do Espírito que nós não experimentamos em nossos dias. As pessoas hoje querem viver na intimidade com Deus e experimentar essa vida no Espírito, mas não estão dispostos a passarem por tribulações nem lutas. Quando vem lutas, a primeira coisa que elas fazem é dizer: está amarrado, Satanás.
está amarrado o diabo. É interessante que o Atmania, não sei em que livro que eu estava lendo de Atmania há uns 200 anos atrás, ali no livrinho dele, diz que Deus usa dois métodos para nos quebrar. Ele usa o método da pancada certeira, que como Paulo, ele quebra de uma vez. Paulo ia a caminho de Damasco e levou uma chapuletada, quebrou de uma só vez. Pá! A partir dali, ele se tornou outro homem. Jacó, ele demorou quase 100 anos quebrando, cada dia quebrava um pouquinho. Cada dia quebrava um pouquinho. Fez ele passar fome, fez passar perseguição, passar necessidade, foi enganado pelo sogro. Quem é que não foi enganado pelo sogro? 10 vezes enganado pelo sogro. Sofreu, até que um dia ele voltava para sua terra natal, quando ele fica em Peniel, ali no vale de Jaboque, e um homem lutou com ele a noite inteira, e ele não sabia que era um anjo, mas lutou com ele a noite inteira. Você imagina uma luta de espada a noite inteira, até que era um anjo, o anjo tocou na coxa dele. E a partir daquele dia, ele recebeu a marca de Deus e recebeu o título de príncipe, mudou o nome dele. O teu nome a partir de hoje será Israel. Não é mais Jacó, o suplantador, o teu nome agora é príncipe. Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e venceste. Então, enquanto alguns são quebrados de uma só vez, e você conhece pessoas assim na igreja, que para se converter tiveram que enfrentar uma tragédia, pessoas que para se converter, Deus as levou assim por uma situação trágica, e aquelas pessoas se converteram, e a partir dali uma nova vida. Mas tem outras pessoas, especialmente os crentes, né? E Deus tem que quebrar todo dia um pouquinho. Toda semana Deus quebra um pouco, até que essa pessoa seja um príncipe. E muitas vezes, se você quer ser um príncipe de Deus, terá que ser quebrado. Terá que ser quebrado, porque esse é o caminho. Nós precisamos experimentar essa transcendentalidade. Paulo, quando fala sobre isto, ele diz assim: temos, porém, este tesouro, ele fala em 2 Coríntios 4,7, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E Deus, quando nos trata como vasos de barro, e Paulo diz que somos vasos de barro, está mostrando que o vaso de barro, por mais feio que seja, é o lugar, e mais fraco que seja, e mais frágil que seja, é o lugar em que Deus usa para guardar o que lhe é precioso, o que lhe é de maior agrado, seu poder. Não sei se vocês já leram sobre os pergaminhos do Mar Morto. Os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados nas montanhas perto do Mar Morto. Eu estive ali quando estive em Israel, não é? Umas cavernas que ficam assim nos paredões de montanha, em Qumran. Quando um nômade, um desses criadores de cabras nômades, atirou uma pedra a esmo e sentiu que deu um baque oco. Aí ele foi lá ver o que era. Tem que subir, fazer uma escada, subir, porque os buracos ficam bem assim em cima. E ele descobriu lá muitos vasos cheios de pergaminhos. Aqueles pergaminhos que a maioria deles contém, hoje eles só conseguiram recuperar o texto de Isaías, do livro de Isaías. Aqueles pergaminhos do Mar Morto, eles estavam ali preservados
há quase 2000 anos, desde a época da invasão de Roma, quando Roma invadiu para destruir. Roma já dominava Jerusalém, mas quando o imperador decidiu destruir com Jerusalém, acabar com Jerusalém, no ano 70 de nossa era, quando ele destruiu o templo, então ele perseguiu esses cristãos, e os cristãos, eu não sei se os essênios, da mesmo grupo de João Batista, esconderam ali pergaminhos, e aqueles pergaminhos ficaram ali e conservaram-se durante quase 2000 anos. E o guia com o qual eu estava em Jerusalém, eu fui visitar o museu de Jerusalém, ele disse: olha, nós estamos tentando manter os pergaminhos numa cabine de vidro com a mesma temperatura e a mesma umidade que esses pergaminhos tinham dentro dos vasos de barro nas cavernas de Qumran. Mesmo assim, os pergaminhos estão se esfarelando. Lá dentro do vaso de barro ele era conservado, não se esfarelou. Mas agora, com toda a tecnologia do Museu de Jerusalém, ele estava se esfarelando. E estava dando um nó nos cientistas. Por quê? Porque ali é uma lição que Deus dá. O vaso de barro, naquele lugar, naquela montanha de Qumran, é uma montanha que dá para o Mar Morto. Ali naquela montanha tinha a umidade do ar perfeita para conservar aqueles pergaminhos que nunca apodreceram, porque estavam dentro de um vaso de barro. Acho, agora é uma ideia minha, viu? É uma ideia minha, eu imagino assim, Salomão, a Bíblia diz que Salomão tinha tudo ouro, né? Mas eu acho que o lugar onde ele guardava algum pergaminho não podia ser de ouro. Na casa dele tinha que ser de barro, porque no ouro ia mofar. Tem que ter um vaso de barro, porque o vaso de barro é o lugar em que se preserva o pergaminho. Você é o oráculo de Deus. Deus tem do seu oráculo, Deus tem do seu conhecimento e da sua sabedoria, e o vaso que Ele escolheu para guardar, isso é você que é de barro. Somos nós. Deus guarda isto em vasos preparados, que somos nós. Por isso que Paulo diz: temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja do poder e não de nós. Quer dizer, o que vai aparecer aqui não é o barro, o que vai aparecer aqui é a joia, que é conservada aqui dentro. E Deus quer fazer assim com a minha vida e com a tua, preservar ali dentro o que é mais precioso dele, o seu poder, a sua graça, porque nós somos frágeis, e é dentro dessa fragilidade que Ele guarda. As pessoas que Deus usa através da história não eram pessoas muito nobres, não eram pessoas de muito conhecimentos, mas eram pessoas que se consideravam vasos de barro e que se entregaram para serem usadas nas mãos de Deus, e Deus as usou. Li também alguns anos atrás sobre a parábola do bambu. Já ouviu a parábola do bambu? Os chineses contam a parábola do bambu. Os chineses usam muito o bambu. Você logo pensa no ursinho panda, né? Quando eu falo em bambu, tá? Mas não tem nada a ver com o panda, tá? Mas os bambus grossos assim. Diz que o dono do bambuzal chegou lá para cortar o bambu, e o bambu reclamou: por que você vai me cortar? Eu disse: eu vou te cortar porque eu preciso te usar, mas eu não quero ser cortado, eu quero ficar aqui balançando ao sabor do vento, fazendo a minha música retinir quando eu toco no outro bambu. Eu quero ser apoio para os pássaros, para os animais que vêm aqui. Eu quero ficar aqui me deleitando no meu bambu, sendo um bambu.
E o dono disse para ele: mas você só tem utilidade para os demais se você for cortado. Essa parábola me ensinou muita coisa, porque aí o dono cortou o bambu e nos lugares do nó ele passou a faca afiada e tirou aqueles nós, tirou todos os nós e fez do bambu um canal para correr a água da fonte até mais adiante, onde as pessoas podiam beber. E aí o bambu se deu conta de que ele era mais útil morto do que vivo, porque agora a água corria da fonte diretamente para as pessoas, para o gado, para as pessoas que precisavam de água potável. Às vezes nós não queremos ser trabalhados por Deus, mas muitas vezes a vida de Deus só flui através de nós quando você está disposto a deixar Deus tomar a sua vida, para fazer de sua vida um canal de bênção para outras pessoas. Aquela parábola do bambu, anos atrás, me tocou muitíssimo, que às vezes eu viajo aí pelo interiorzão e eu vejo esses bambus servindo como canos de água, não é? Correndo para saciar a sede do gado e até mesmo para alimentar as fontes. Então essa vida no Espírito, ela exige, para você viver no Espírito, exige total quebrantamento. A glória de Deus vai só se manifestar através deste quebrantamento. E um homem e uma mulher de Deus, ele só é completo ministerialmente quando todas as áreas de sua vida são tocadas por Deus. Vou repetir: um homem e uma mulher só são completos ministerialmente quando todas as áreas de sua vida são tocadas por Deus, até que seu corpo, sua alma e seu espírito sejam totalmente rendidos e santificados. Aí, meus amigos, aí está capacitado. Primeiro é o corpo, quando as paixões pelas coisas do mundo já não lhe interessam mais. Tem tantas pessoas que as paixões pelas coisas do mundo são seu maior interesse, mais do que as coisas de Deus. E como Deus tem me falado nesse aspecto na minha vida, porque às vezes eu percebi que eu estava gastando de manhã mais tempo com a rede social, ou com as redes sociais, para examinar o meu Twitter, examinar o meu Facebook. Isso que eu não uso o Instagram, nem uso o WhatsApp, não é? Para atualizar as coisas, eu estava gastando de 45 minutos a 1 hora. E o Espírito Santo falou comigo: esse é tempo jogado fora. Quer dizer, a nossa carne, ela continua apetitando, o nosso corpo ainda são pelas paixões do mundo. Eu entrei em rota de colisão esses dias que houve a Copa do Mundo. Eu entrei em rota de colisão com alguns pastores, né? Especialmente os mais chegados a mim, né? Que eu os via sempre postando suas festas para assistir o jogo do Brasil, tudo preparado, bandeirinha, camisetas, todo mundo preparado, todo mundo assistir o jogo do Brasil. E eu disse: gente, isso aqui é uma guerra de deuses. Vocês deviam estar orando para o Brasil perder. E você sabe, eu orei para o Brasil perder, porque a televisão mostrava uma guerra de deuses. Qual Deus era mais forte? Porque o Filipão, que é o técnico hoje de vocês gremistas, Colorado, aliás, nos ajudaram muito hoje. O Filipão fez uma viagem de 20 quilômetros a pé para visitar Caravaggio e pedir as bênçãos dela.
E a Rede Globo divulgou isso. E depois dizia que ele iria voltar lá e fazer os 20 quilômetros de pés descalço, agradecer pela Copa, pela conquista. Aí no dia que o Júlio César agarrou 2 pênaltis, no dia seguinte assistiu o Jornal da Globo e mostrava que graças a Caravaggio, que ele ganhou de um outro goleiro e também do Filipão, ele conseguiu pegar aqueles pênaltis. Esse, gente, é guerra de deuses. Quem está sendo louvado aqui é outro Deus e não o Deus verdadeiro. Eu comecei a alertar os irmãos: olhe para a cor da bola, brazuca. As cores são as cores dos orixás do candomblé, as cores da fitinha do Senhor do Bonfim. E aí diziam: as grandes goleadas que tem lá em Salvador, na Bahia, se deve ao fato dos 13 orixás que estão dentro da água da entrada da Bahia de Todos os Santos. Então tudo era em torno, não é? E os caras lá daqueles salta-tambores lá, que eu não sei lá, a Wanda que sabe, os Olodum, eles fazem um pacto, né, de sangue na cabeça, entende? Para tocar aquele tambor e fazer invocações. E aí no dia ainda do jogo com o Brasil, da comissão lá jogou sal grosso no banco da Alemanha. Aí Deus disse assim: vou botar o meu dedo. E o dedo de Deus chama-se número 7, porque o número 7 é o número da perfeição. E veio um certo momento, durante 5 minutos, que deu uma bobeira naquela seleção. Uma bobeira, parecia que eu via os inimigos do povo de Israel tudo tonto, sem saber para onde ir, e levaram 4 gols em 5 minutos. Porque Deus não está aí para brincadeira. Porque se o Brasil tivesse ganho a Copa do Mundo, quem é que estava sendo exaltado agora? A santa do Filipão. Quem é que estava sendo exaltado agora? O sal grosso que botaram lá na bancada. Quem é que estava sendo exaltado agora? A questão do candomblé. Mas Deus fez calar todo mundo. E às vezes nós ficamos ocupados com essas coisas que são do mundo. Claro, trazem alegria, é divertido. Eu também vejo futebol, eu gosto de futebol, mas muitas vezes Deus começa a tratar com você e trata com o seu corpo para que as paixões do mundo não ocupem mais a sua vida. Trata com a sua alma também, para que os conhecimentos do mundo não sejam tão interessantes. O seu intelecto, porque Ele quer que essas coisas todas morram em você. Só quando a sua carne, essa casca, faz só a vontade de Deus, e quando a sua alma, que é a sua vontade, sua paixão, seu intelecto, faz só a vontade de Deus, aí começa a fluir a vida do Espírito. É como uma semente. Você sabe que a semente, ela tem as 3 partes, né? Interessante que Deus fez toda a natureza muito parecida. Tudo tem uma tipologia na criação. Quando Ele criou o homem corpo, alma e espírito. 3 lugares. Quando Ele criou, mandou fazer o tabernáculo no deserto, Ele faz 3 lugares: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Sempre assim, um lugar mostrando mais íntimo, que é o santo dos santos. Sempre tem um lugar mais íntimo. Deus sempre faz isso. A semente de uma planta, ela também tem 3 partes. Tem a parte de fora, que é a casca. Ela tem a parte mais de dentro, que seria o amido. E bem lá dentro, ela tem a parte onde está o gene da vida, a semente de vida. E às vezes uma semente, ela é dura demais. Ela precisa passar por um calor para poder germinar. Então o passarinho come aquilo
passa pelo seu papo, entra no seu intestino, sofre um processo de aquecimento, é defecada e ali nasce. Precisou passar por dentro do passarinho para poder nascer, para poder tocar na casca daquela semente. Jamais esqueci, em 1971, foi o ano que eu casei com a Wanda. Eu trouxe do Ceará um cangaceiro, um chaveirinho que era um cangaceiro. Era uma baga, como são comuns, né? O meu nordestino ali, o Edson, aquelas bagas grandes lá no Nordeste, e alguém cobriu aquilo com couro, pintou os olhinhos, a boquinha, botou um chapeuzinho de couro, e era um cangaceiro. E tinha lá o negócio de chaveirinho, e aquilo estava como decoração na minha prateleira. Mas aí nasceu o meu filho, e sabe, criança vai lá e pega, né? E eu deixava, pode brincar. Era um souvenirzinho que eu tinha trazido do Ceará. Quer dizer, quando o Nilson nasceu, já fazia quase 10 anos que eu era casado. Então já fazia uns 13, 14 anos que eu tinha aquele chaveirinho lá em casa. E um dia volto de férias, a grama do meu pátio, nos fundos da casa, estava dessa altura, literalmente assim, a grama. Cresceu depois de um mês fora. Mas eu notei que tinha um baraço que começou a crescer assim como um feijão, daquele feijão que dá em trepadeira assim, feijão de vagem, né? Não sei como é que chama aquele feijão de rolo, feijão de corda, ele sabe, feijão de corda. Aquele estava dessa altura, e eu cutuquei, cavoquei e puxei, e adivinha o que saiu? O meu chaveiro. De dentro da boquinha do cangaceiro estava saindo todo aquele baraço de feijão, e estavam as raízes, ainda se viu os olhinhos do cangaceiro. Aí eu tentei enterrar, mas já não nasceu mais. Eu queria saber o que era. Aquilo ali era a baga ou a semente de alguma planta do Nordeste. Estava 15 anos comigo quase. Não sei quanto tempo estava lá no lugar em que vendia os souvenirs, mas dentro estava a vida. Mas para aquela vida poder sair, ela precisou ser tratada, receber umidade, tratar a casca, né? Tratar com toda aquela segunda parte, até que saiu de dentro a vida de uma nova planta. A sua vida e a minha vida não é diferente disso, meu irmão. Deus, para extrair a vida de dentro de nós, fazer com que brote a vida dele em nós, precisa tratar com muitas áreas de nossa vida. E não adianta gemer, tem que só dizer: tua vontade faze, ó Senhor. Só isso, que a vontade do Senhor seja feita. Wanda e eu enfrentamos umas situações difíceis nesses últimos 6 anos. Muitos de vocês sabem, porque já oraram por nós. Eu mesmo contei aqui da nossa filha que foi seduzida por um satanista e depois que destruiu o lar dela, destruiu tudo na vida dela, tudo. E há 3 anos nós acolhemos de volta em casa, que era um verdadeiro trapo humano, toda depressiva, endemoniada, revoltada, e tivemos que recolher com as crianças. E esses últimos 6 anos foram anos de muita dificuldade, em que a Wanda colocava comida para mim e eu dizia: não vou comer, vou jejuar. A própria Wanda, com toda a sua fraqueza, às vezes estava em jejum. E a Wanda dizia: eu vou fazer um voto. Eu digo: dependendo do voto, tu faz, senão tu não vai fazer. Eu não deixava ela fazer os votos. Ainda sou meio do Antigo Testamento, né, que o marido manda na mulher e decide qual é o voto que ela vai fazer.
Mas aí o último voto que ela disse que ia fazer era que ela ia orar o Pai Nosso 10 vezes por dia, quantas vezes fosse necessário. Esse aí pode orar o Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a nossa filha foi passando por um período de transformação, de conversão, primeiro libertação dos demônios, depois de conversão, e foi melhorando, e por fim, quarta-feira passada, casou outra vez, já está na casa com seu marido, e até o fim do ano os netos saem lá de casa, com a vitória de Deus. Talvez vocês não sabem o que é isso, não é? A luta que nós enfrentamos, mas essa luta tratou com as nossas motivações. Essa luta tratou com a minha motivação, com as motivações da Wanda, tratou com o nosso caráter, tratou com o nosso desejo. Nós estávamos no limite, para tomar até decisões que não eram decisões corretas, mas aos nossos olhos era a única decisão. E quando Deus me deu uma palavra, não é isso que eu quero, nós tínhamos pensado em mudar para Recife, e tínhamos pensado também em mudar para o interior de São Paulo, que havia boas oportunidades para nós trabalharmos por lá. E a gente tinha um projeto então de deixar o nosso sobrado com carro, tudo para ela, tudo, internet, televisão a cabo, móveis, tudo, fica tudo aí, e nós vamos embora. Estávamos dispostos, porque amamos os filhos, queremos os netos, e por amor a eles estávamos dispostos a abrir mão de tudo. E aí Deus disse: não é isso. Mas eu também não sabia o que viria pela frente, o que era mais. E daí, Senhor? O Senhor diz: não, eu vou continuar agora convivendo aqui. O Senhor disse: não. E dali a 15 dias o Senhor mostrou que era Ele que estava no controle. Apareceu um rapaz lá em casa para falar, pedir permissão para casar com ela, coisa que faz anos que eu não ouço isso. E graças a Deus, Deus nos deu vitória. Aprendi uma coisa, meu amado: você quer encontrar Deus? Deus está sempre na frente da guerra. Você quer encontrar Deus? Deus está lá no fronte da guerra. Às vezes você pensa que Deus está longe. Não, Deus está ali do seu lado. Deus está no fronte da guerra. Josué perguntou: afinal tu és um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Perguntou para um cara que estava armado com uma espada desembaiada. Ele disse: eu sou enviado do Senhor dos Exércitos. Agora ouça o que eu tenho a dizer. Deus estava ali na frente da guerra. Deus sempre está perto de você. Você pensa que você está sozinho no meio da tribulação? No meio da tribulação, quando Deus está moendo você, quando Deus está tratando com você, Deus está ali juntinho de você para ajudar a sua vida. Não coloque a culpa no diabo. Diga: obrigado, Senhor, sei que o Senhor está tratando comigo. A nossa carne não gosta, a nossa carne esperneia, a nossa carne, ela não gosta dessas coisas. A nossa carne, a nossa alma também não gosta. Por isso que depois de passar por muitas tribulações, é muito difícil cantar: quebra e transforma até que enfim. Eu disse: de novo não, Senhor. De novo não. Mas quando você entende que você é um vaso de barro, deixa eu olhar minha hora aqui. Posso continuar um pouquinho mais? Eu tenho só mais um assuntozinho aqui. Graças a Deus. Romanos capítulo 9. Vou terminar com esse texto. Romanos capítulo 9.
Versículo 19. Aqui nesse capítulo 9 é uma discussão teológica que os judeus faziam com Paulo, porque Paulo fala da soberania de Deus, de que Deus tem direito de fazer o que Ele quer, mas os judeus não aceitavam. E Paulo pergunta assim, vou ler do 14: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Ele aqui é Deus. De que Deus está se queixando? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Aí Paulo faz a pergunta: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Essa questão da soberania de Deus na sua vida é muito importante. Deus decidiu, Deus está mostrando aqui que é direito dele fazer como lhe apraz. Mas não era assim que os judeus entendiam. Em Isaías, no capítulo 45, eu disse que ia só esse texto, mas sempre me lembro mais outro. Isaías 45, quando ele fala a respeito de Ciro, ele diz assim: versículo 9: ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Não vou entrar aqui no crente mala, que é o crente sem alça. Não. Eu já preparei até uma mensagem nesse versículo, viu, Nívia? Falar sobre o crente mala, que é o crente sem alça. Os judeus estão aqui contestando a soberania de Deus, porque Deus decidiu que quem seria o Messias para libertar a Israel seria Ciro, o rei da Pérsia. Mas Ciro era um rei mundano, ímpio, que tinha lá os seus deuses. Mas ele diz, não é no 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações. Eu tomei a Ciro, e a palavra Ciro quer dizer ungido, e os judeus estavam esperando que o ungido, o Messias, fosse tirado para libertar Israel dentre alguns de Israel, porque aqui Israel está no cativeiro, e Deus não usou ninguém da terra de Israel, Deus usou um ímpio. E aí eles ficam discutindo com Deus, e Isaías diz: coitadinho daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Quer dizer, a tua obra é imperfeita. O vaso não. O vaso, quando ele tem alça, você carrega ele aqui na cabeça ou no ombro, levando ele cheio de água, né? Você segura pela alça. Já tentou levantar uma mala que não tem alça?
Já tentou levantar uma caixa que não tem um ponto de apoio? Pegar uma coisa que não tem lugar para agarrar? É isso que eles estão dizendo de Deus. Estão dizendo que a obra de Deus é imperfeita. Sempre as pessoas, voltando para Romanos 9, sempre as pessoas, elas estão acusando a Deus da imperfeição de Deus. Mas não é só lá no mundo, na igreja também. Então o que eu gostaria ao concluir essa noite, primeiro, é que você se considere um vaso nas mãos de Deus, disponível para Ele usar. Vaso útil, porque aquele que não tem utilidade, ele usa de pinico. Mas aquele que tem utilidade, ele bota aqui, ó, adornando. Tem uma flor, uma folhagem nele, né? Ali tem outra folhagem, ali tem outra folhagem. Mas os vasos de desonra não estão aqui. Seria horrível ter um pinico aqui ornamentando o seu púlpito. Ele é de desonra. Ele não presta. E você não é um vaso de desonra, você é um vaso de honra, que está pronto para ser usado por Deus. Mas Deus tem que tratar com o seu interior, com seus anelos, com seus desejos, com a sua vontade. Deus tem que tratar lá dentro, como aquela taquara, Ele tem que limpar para que a água comece a fluir, a vida de Deus flua, a vida de Deus brote na sua vida. Entenderam o que eu quis dizer? É uma mensagem muito difícil para domingo de noite. Mas nessa situação toda lá de casa, Deus tratou muito com a minha mulher. E tratou muito comigo. Porque Ele quis mostrar em nós o seu poder. Quando vinha sempre alguma palavra de alguém que nos dizia assim, dizia para a Wanda: vem cá, Wandinha, compartilha essa parte no meu encerramento aqui. Vem cá, meu amor. Essa mulher aqui é uma fera diante de Deus, hein? Sabe o que o que Deus falou na às vezes é difícil de falar, mas eu quero dizer para vocês que quando a gente está na luta, na batalha, e a gente não vê uma luz no fim do túnel, e a gente sabe que está guerreando contra o inferno, contra Satanás, às vezes a gente tem a impressão de que a gente vai ser derrotado, que o inimigo é mais poderoso do que o nosso Deus. E eu digo para vocês que durante esse período, foram 6 anos, eu fui realmente muito tratada por Deus. Porque no meu ministério, quantas pessoas eu ajudei a arrancar do inferno? Por quantas pessoas eu lutei, eu orei, eu jejuei? Mas quando se trata de alguém da nossa carne, nosso próprio sangue, nosso próprio filho, é doloroso. E eu digo para vocês que Deus, Ele é fiel. E eu muitas e muitas vezes eu disse para o Senhor assim: por que tu está tão magoado comigo? O que foi que eu fiz de errado? Diz qual é o meu pecado. Eu estou disposta, assim como diz na tua palavra, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar diante de mim, né, ele iria restaurar, mas tinha que se humilhar. Então eu colocava isso diante de Deus e dizia: tu está magoado comigo? Por que eu estou sofrendo tudo isso? Mas como que tudo isso pode estar acontecendo dentro da minha casa, da minha família? Senhor, tu está magoado comigo?
vontade dEle. E aí eu comecei a orar o Pai Nosso e dizer: Pai Nosso que estás no céu. Bom, Tu és o meu Pai, meu Criador. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Só que muitas e muitas vezes eu orei com meu rosto no chão, em lágrima e em desespero. Aprender a nos submeter à vontade do oleiro é difícil. É muito difícil. Muito doloroso. E eu não imaginei, com tantos anos de vida cristã, que eu teria que passar por isso. Às vezes a gente tem a impressão que a gente já está pronta. Está pronta. Sabe, minha vida já está realmente... Está pronta, ela não precisa arrumar nada, não precisa tratar de nada. Mas eu tive que aprender nessa caminhada de que meu Deus é maior do que aquele que está no mundo. Eu já conhecia, Deus fez tantos milagres na minha vida, mas entrar numa batalha contra Satanás, cara a cara, com ele tentando me matar, e eu lutar com ele e dizer: Tu não vai me matar, quem vai me levar é Jesus, e eu repreender a morte, brigar com a morte. Então você vê assim: a vontade, seja feita a tua vontade. Isso coloca o nosso eu lá embaixo. Ele morre. E para morrer o nosso eu não é fácil. A nossa vontade é diferente. A nossa vontade é outra, ela é humana. Mas eu quero dizer para vocês, Ele vai tratar da tua vontade, Ele vai tratar do teu interior, mas acima de tudo, Ele vai te amar, Ele vai te sustentar. Ele não vai deixar tu morrer no desespero, na angústia, na dor. Ele trata, mas Ele é um Pai amoroso, que te sustenta, que te ama e cuida de ti, apesar de toda a dor e o sofrimento que tu estás passando. Ele te ama, e esta é a prova que eu tenho na minha vida. Deus me ama, apesar de toda a dor que eu passei. Ele me ama. Ele deu a vida por mim, Ele deu a vida pelos meus filhos, pela minha família. Ele nos ama. Então Ele não é masoquista que se compraz com a nossa dor. Não, você não entende, mas como que Ele pode fazer isso comigo? Ele me ama, é por amor. Amém. Amém. E como eu disse, só quando você está dentro da batalha é que você percebe que Deus está ali junto com você. Às vezes você não vê Deus, mas Deus está ali do seu lado. Deus está ajudando a sua vida. Agora, talvez para você seja difícil o que eu vou dizer, mas Deus está trabalhando. Deus tem que trabalhar com você. Uma igreja santa, os membros, eles têm que passar por esse processo do tratamento do corpo, da alma e do espírito. Eu sei que algumas pessoas aqui que eu conheço já passaram por esse tipo de tribulação, já passaram por dificuldades, já enfrentaram divórcios, já enfrentaram situação de morte, de muita dificuldade, e cada uma dessas situações Deus foi transformando você. Uma vez eu perguntei ao Zilson, desde que o Kiko caiu na piscina com 7 anos e ficou até hoje, o filho dele está na cama, inválido. Como é que você se sente? Ele disse: esses anos todos com o Kiko na cama me transformaram num outro homem. E assim acontece. Deus transforma você. Vamos ficar em pé. Tem uma música? Já pensou na música para nós? Não?
Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. É na hora da tribulação e da dificuldade que você sabe que a sua fé está firmada no Senhor. Não são as coisas que nada, nenhuma tribulação, Paulo quando fala sobre isso em Romanos, né? Eu sei que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem principados, nem qualquer outra criatura poderá, o quê? Separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Dá um tom mais alto para essa música aí. Você estava em que tom aí? Mi? Dá sol. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Vocês viram que eu não quis cantar aqui, Ele quebra e transforma? Eu vou deixar para você cantar aquele sozinho, eu não gosto de cantar. Mas eu quero que nessa hora, encerrando a minha pregação, que eu tenho certeza tocou a sua vida, você vai sempre se lembrar da taquara sendo machucada, para que saia e flua a água. Você vai sempre se lembrar do meu chaveirinho, que teve que morrer para que a vida de Deus fluísse, a vida, a plantinha, fluísse nele. Hoje, depois de 50 anos de ministério, eu sinto que hoje a vida de Deus flui melhor na minha vida do que no meu tempo de mocidade, do que há 20 anos atrás. Porque as situações da vida vão trabalhando em você. É o caminho de Deus, o caminho da perfeição. Os místicos da igreja falavam disso. João da Cruz, quando ele falava na subida do Monte Carmelo, e João da Cruz, os místicos diziam assim, você às vezes se pergunta, mas eu sou um vaso inútil, eu sou um vaso que não presta. Mas os místicos diziam, Deus sempre deixa nos melhores santos alguma fraqueza, para que aprenda sempre que a graça que flui nele não vem de si próprio, mas vem de Deus. Então você tem alguma fraqueza, mas essa fraqueza é só para lembrar você que você precisa mais e mais de Deus. Você lembra daquela música antiga? Eu quero mais e mais de Cristo. Não se lembram? Vocês não são do tempo do Evangelho Quadrangular? Eu quero mais do seu poder, eu quero mais da sua presença, eu quero mais do seu viver. Levante as mãos para Deus e diga essa noite comigo: Senhor, eis-me aqui, como vaso de barro, pronto para receber os teus oráculos.
tua sabedoria, o teu conhecimento, faz com que esse vaso de barro seja útil no teu reino e seja útil nas tuas mãos. Obrigado, Jesus. A salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, João. Aleluia. Aleluia. Vamos finalizar cantando um refrão que eu creio que vocês conhecem. Amém? Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Lembrando essa palavra poderosa que recebemos do amor incondicional, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu inteiro e agora eu quero viver a transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu inteiro, agora eu quero viver a transmitir este amor que vem de ti. Tanto amor, Ele tem por mim. Abraça o teu irmão, abençoa ele. Tanto amor, quanta dor, sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho para morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior, agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo. Quantos tiveram o seu interior transformado? Tu mudaste o meu. Aleluia! Agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Queremos sim retê-la no nosso coração e transmitir esse amor, Pai. Abençoa o pastor João e a Wanda, a viagem deles de volta também, Deus. O Edson e a Ana também. Abençoamos a vida deles, seus familiares, sua família, a igreja ali em Porto Alegre, Cachoeirinha, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abençoa as nossas vidas, a vida de cada um aqui nesta noite e essa semana de trabalho também. Amém? Você quer abraçar mais um irmão e dizer a paz do Senhor seja contigo? Amém? Terça-feira temos a segunda aula aqui do Formação Espiritual, né? Quem está fazendo, terça-feira, 19h30. Ó Deus, te louvo pelo